a Mesquita Central de Lisboa completou 25 anos. A comunidade islâmica assinalou estas bodas de prata com uma cerimónia de recepção durante a visita do primeiro-ministro Engenheiro José Sócrates. Esta foi a primeira mesquita a ser construída de raiz, desde que no século XV muçulmanos e judeus foram expulsos através do édito de expulsão que obrigava à conversão ou à morte. Países árabo-islâmicos como a Arábia Saudita, o Irão e a Turquia deram apoio à construção da mesquita. Sinto-me profundamente honrado e há muito tempo que gostava de visitar e venho aqui também para cumprir um dever, o dever de homenagear o exemplo da comunidade muçulmana e o contributo que ela dá para a riqueza cultural. Posso oferecer um exemplar? Fico muito orgulhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas dá para guardar. Eu tenho a maior... É bilingue. E sempre fomos grandes quando tivemos essa vocação e ambição cosmopolita e universal. Eu costumo dizer sempre que nós devemos exportar o nosso modelo e não importar alguns receios. Não. Nós temos um modelo exemplar. E muitos não compreendem. Gostei daqui vir, é a minha primeira vez. Este é também um momento muito espiritual, digamos assim, porque estamos num local de culto e eu sei o que significa quando nos convidam para um local de culto. E eu gostei muito de partilhar este momento com todos os membros da vossa comunidade e num local de culto que muito significa para que um Estado como o nosso, que é um Estado laico, afirme a sua vontade de livre expressão de culto, que é uma das condições de integração. O que enriquece o nosso país é justamente essa visão de se assumir como uma sociedade com diversidade, com multiculturalidade, que isso é uma grande riqueza. O diálogo que nós fazemos cá não é só entre religiosos, também com agnósticos e ateus. Todos seres humanos, para ver se encontramos uma concórdia e harmonia. O lançamento da primeira pedra foi o começo de uma experiência que se tem revelado única mesmo no contexto internacional. Ao longo destes 25 anos, a mesquita recebeu a visita de numerosos chefes de Estado nacionais e estrangeiros, bem como de personalidades de destaque. Todas estas visitas representaram um momento importante no percurso da comunidade. Líderes religiosos de países islâmicos deram o seu contributo para a edificação da mesquita, que se assumiu sempre como um local de encontro e promoção do conhecimento sobre o Islão, já que no início do projeto, a ideia da construção de uma mesquita em plena Lisboa acordava muitas desconfianças e receios. Desde o projeto e a primeira ideia sonhada, que vai até aos anos 1967-68, era natural, era nos fins do antigo regime, Portugal estava envolvido em várias guerras coloniais, havia a necessidade de criar uma certa noção de abertura, mas ao mesmo tempo de refletir uma sociedade que era bastante fechada e conservadora. No espaço colonial português, ser português era ser católico. Portanto, houve durante muito tempo, especialmente no período salazarista, uma identificação completa entre ser católico e ser português. Agora, dá-se um caso interessante do facto de que no período da guerra colonial, havendo muito envolvimento dos muçulmanos na Guiné e em Moçambique, teve que se dar uma certa abertura, que coincidiu também com o período pós-Concílio II, do Vaticano II, e portanto com uma maior ecumenicidade da parte católica portuguesa também, e dá-se a revisão constitucional de 1971. E aí tem que haver uma certa abertura, porque Portugal reconhece e tem que se reconhecer como um país de várias religiões, para não ir ao contrário, por exemplo, do esforço do General Spínola na Guiné. A construção de um templo de outra religião significava o princípio de abertura a novas perspectivas de encarar a fé. Seria o começo do enquistamento
de outras culturas que são inassimiláveis à cultura portuguesa. É um discurso que hoje está muito em dia. Basta vermos pelos discursos da extrema-direita por toda a Europa e temos precisamente isso, a noção de que os muçulmanos, quando se estabelecem nos países, fecham, são comunidades fechadas, que são extremamente fanáticas, e esse discurso já vem de longe, claro, vem desde os tempos medievais, passa pelo iluminismo, chega ao século XIX com uma certa abertura e fecha-se de novo no século XXI. Mas a comunidade islâmica aqui em Portugal tem tudo menos de fechada, basta lembrarmos das numerosas visitas de escolas e universidades que a mesquita aqui tem todos os dias, quase. Eu diria que, por todo o lado, se virmos corretamente e criticamente, as comunidades muçulmanas não são fechadas. Quando são fechadas, não são por serem muçulmanas. A análise crítica, sociológica e antropológica mostra que as comunidades que se fecham não se fecham por vontade própria, fecham-se porque há também uma falta de receptividade e uma discriminação contra essas comunidades. A comunidade portuguesa tem as condições para ser uma comunidade muito mais aberta. Permitissem essas mesmas condições lá fora e teríamos a mesma coisa. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Não pratiqueis a agressão, por certo, Deus não ama os agressores. Não há imposição quanto à religião. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Aos que creem em Deus e nos seus mensageiros e não fazem distinção entre nenhum deles, Deus lhes concederá as suas devidas recompensas. Ele é indulgente, misericordioso. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, Deus de Abraão, de Ismael, de Isaac, de Jacó e dos filhos de Israel, Deus de Moisés, de Jesus e de Maomé. Que a paz e bênçãos de Deus sejam com eles. Estiveram presentes nesta cerimónia representantes das diversas comunidades religiosas presentes em Portugal, o Alto Comissariado da Imigração e Diálogo Interconfessional, embaixadores e representantes de vários municípios. Relembrou-se a figura de Suleiman Valim Ahmed, já falecido, que como presidente e um dos fundadores da comunidade, perseguiu sempre a construção da mesquita como um dos seus maiores objetivos, mas também os numerosos membros que contribuíram com trabalho e donativos para tornar este sonho realidade, bem como a Câmara Municipal de Lisboa, que cedeu o terreno. É para nós uma honra receber a visita de Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, nesta Casa de Deus, que se orgulha de, ao longo de 25 anos, ter aberto as suas portas a todos os portugueses que tenham desejado visitá-la e que tem o grande privilégio de ser um ponto de encontro de culturas, religiões, ideais humanitários e, sobretudo, de homens e mulheres de boa vontade, religiosos e não religiosos, que desejem conhecer o outro, ajudar o necessitado e assim fazer a diferença no mundo que, pelo aniquilamento das distâncias físicas e virtuais, estando todos cada vez mais perto uns dos outros, é ao mesmo tempo marcado por atomismo, pela indiferença e pela incompreensão. Tanto mais que a lei da liberdade religiosa não é uma lei inflexível e o trabalho desenvolvido pela Comissão
é o órgão consultivo do Governo da Assembleia da República, permite uma permanente adaptação à realidade portuguesa de hoje, que é cada vez mais pluriétnica, pluricultural e, obviamente, também plurireligiosa. O importante é que todos os homens e as mulheres, independentemente das suas culturas, crenças ou não crenças, sejam envolvidos num esforço conjunto que vise evitar a completa desumanização do mundo. Só todos juntos poderemos contribuir para a paz e cimentar um futuro onde todos os povos se respeitem, se aceitem e possam construir um mundo visivelmente melhor e mais justo. Há muita vontade para passar do encosto para o encontro. E não posso deixar de citar o exemplo do espaço comunitário da Tapada das Mercês e Mãe Martins, onde num esforço conjunto de religiosos, de instituições municipais e de solidariedade social, foram desenvolvidas várias iniciativas para a comunidade local, de diferentes origens e culturas, tenha todas as condições para a sua integração social, onde as valências do ser humano, independentemente da sua origem, cultura, religião e condição social, são valorizadas e dignificadas. Aliás, temos também o exemplo das assistências hospitalar, coordenada pelo padre José Nuno, e também prisional, que necessitaram de ser adaptadas devido aos requisitos especiais para os nossos irmãos das diversas religiões, como a judaica, muçulmana, Bahá'í, hindu, budista e sikh, no que toca a regras a observar na alimentação e na assistência religiosas aos doentes e reclusos. E pessoalmente devo confessar o caminho do diálogo e interação que tenho partilhado ao longo dos últimos 20 anos com todas as confissões religiosas, instituições de solidariedade e associações culturais tem sido muito inspirador e gratificante. A mais recente experiência, o ciclo da compaixão, foi reveladora da genuína generosidade, da espontânea solidariedade e do grande amor pelo próximo que existe no coração dos muitos portugueses, de portuguesas e portugueses, de vivências tão diferentes que se dispuseram a contribuir com o seu talento para olhar para e pelo outro, com uma renovada emoção, animada pela determinação de Deus. Amai-vos como eu vos amei. É, portanto, fácil para mim acreditar que Portugal tem todas as condições para ser um harmonioso mosaico de culturas e religiões e não uma mera manta de retalhos. Para isso, no entanto, temos de continuar a fomentar os diálogos e os encontros para deixarmos todos de ser um povo de uns e outros e passarmos a ser todos. Queria partilhar convosco uma prece milenar vinda da Atharva Veda do hinduísmo que se traduz como segue: somos pássaros do mesmo ninho, podemos vestir diferentes pelagens, podemos falar línguas diferentes, podemos professar diferentes religiões, podemos pertencer a diferentes culturas e, no entanto, partilhamos a mesma casa, o nosso planeta Terra. Para terminar, cito a passagem do Alcorão em que se lê: entre os seus sinais está a criação dos céus e da terra, e as diferenças das vossas línguas e cores. Por certo, há nisso sinais para os que têm conhecimento. Afinal, como temos vindo a dizer, as preces e mensagens dos livros sagrados são todas convergentes. Vão todas dar ao mesmo. Queria, em primeiro lugar, em nome da cidade de Lisboa, felicitar a comunidade islâmica de Lisboa pelos 25 anos da sua mesquita. E quero, naturalmente, aqui felicitar o trabalho que vem sendo desenvolvido neste espaço. Local de culto, mas também local de estudo, local de diálogo interreligioso, de que ainda recentemente pudemos testemunhar o encontro da compaixão realizado em novembro último, e também local de divulgação e do conhecimento, de dar e de vencer esse muro do desconhecimento que alimenta o preconceito, a desconfiança, e criando assim condições para que conhecermos melhor, possamos todos ser, como disse o Dr. Abdul Vakil, todos. Tempos houve em que os templos de outras confissões religiosas não tinham direito de cidade. Tempos houve em que os templos religiosos de outras religiões não podiam ter a porta aberta para a via pública. Fizemos todos um percurso coletivo que nos conduziu à liberdade religiosa. No próximo ano assinalaremos o primeiro centenário da Lei da Separação da Igreja do Estado,
pedra inicial desse caminho que nos conduziu à liberdade de culto, à liberdade religiosa de que todos hoje beneficiamos. Tempos houve em que a religião muçulmana era dominante na cidade de Lisboa. E numa das crónicas mais antigas sobre a cidade, que é a crónica que foi escrita por um dos cruzados em 1147, o cruzado R, numa célebre carta a Osborne, ele descreve-nos o que encontra na então cidade islâmica. E há algo que o surpreende particularmente, que é o elevado número de habitantes que a cidade tem. E escreve ele: a causa de tamanha aglomeração de homens era que não havia entre eles nenhuma religião obrigatória. E como cada qual tinha a religião que queria, de todas as partes do mundo os homens acorriam aqui. É essa boa tradição que podemos retomar para assinalar bem como ao longo dos séculos Lisboa tem sido não só uma terra de tolerância, ou seja, de respeito pelo outro, mas uma terra de encontro, de comunhão, de partilha, que nos tem enriquecido a todos. Desde os primeiros projetos que a Mesquita Central de Lisboa foi visionada também como um centro de cultura, acessível e ao serviço de todos os portugueses, e não apenas, como nenhuma mesquita o é, como espaço definido pelo teológico. A ambição demasiada, própria na altura, se deu lugar à mais modesta, mas não menos aberta e generosa visão de um espaço ao serviço da sociedade e do bairro, afirmativo de solidariedade e intervenção social, cosmopolita e local a um e mesmo tempo. Mas o Islão é uma religião universal. Ao falar do Islão e dos muçulmanos entre a história e o cotidiano, o Dr. Karim Vakil referiu também o fenómeno da islamofobia. Nem o crente se define pela pertença à mesquita ou pela mesquita, mas nas comunidades de diáspora, ambas estas funções, a de referência religiosa e a de espaço privilegiado do religioso, se veem reforçadas e com elas vão adquirindo novas dimensões, sentidos e centralidade na vida individual, familiar e de comunidade. Ao mesmo tempo, são as mesquitas que se vão tornando hoje alvos simbólicos e reais da islamofobia e da contestação da presença muçulmana na Europa. Desde as campanhas contra a construção de novas mesquitas à proibição dos minaretes, sob o espectro da islamificação da Europa e da Eurábia. Vivemos um período altamente destrutivo das relações dos muçulmanos com o seu próprio legado religioso. Temos, por um lado, vindo a reconhecer com grande sofisticação académica que as religiões e o religioso referem e se vivem na textura da vida cotidiana e não confinados na alta doutrina escritural ou no registro estreito do teológico. Além da criminalização de comunidades inteiras centradas no pânico moral em torno do Islão e dos muçulmanos, da marginalização e exclusão de comunidades já em si económica e socialmente marginalizadas e discriminadas pelo racismo, sob o efeito do estigma que reorienta as intervenções e relações da sociedade pela defensiva e sempre em relação ao olhar externo, deturpando e sufocando o desenvolvimento próprio do diálogo interno entre os muçulmanos e da autocrítica, posicionando-a antes pelas prioridades e ansiedades das suspeitas islamófobas e não dos interesses e críticas interiores à própria comunidade. O maior dano é ainda o do desvirtuamento e alienação dos jovens muçulmanos em relação ao seu próprio legado e vocabulário espiritual e à cartografia existencial que com ele se perde. O dano será grande e por muito tempo. A comunidade distinguiu com a entrega de diplomas várias personalidades e instituições: o Banco Alimentar contra a Fome, a Cáritas Portuguesa e a Fundação Aga Khan. O Primeiro-Ministro recebeu um diploma honorário. Eu quero agradecer-vos pessoalmente terem-me dado a oportunidade de partilhar estes momentos convosco nesta data tão importante para vós e tão importante também para nós. É esta convergência de valores e esta partilha que tem acontecido no nosso país com a vasta comunidade islâmica. Uma comunidade que tem sabido interpretar a sua ancestral integração na história lusitana
contribuindo para a afirmação do universalismo e do humanismo português. A presença de uma forte comunidade islâmica em Portugal, da sua cultura, da sua religião, é um fator de enriquecimento do nosso património cultural e tem sido exemplo permanente de integração harmoniosa e enriquecedora. Felizmente, há cada vez mais a consciência que o progresso, a paz e um futuro melhor só serão possíveis através do aprofundamento do diálogo intercultural e do diálogo ecuménico, através de uma aliança de civilizações que ponha o melhor de cada uma ao serviço da humanidade e ao serviço do bem comum. Mas gostaria, nesta oportunidade, referir-me a um aspecto que é para mim e para o Governo da maior importância. Estamos num local de culto, o que significa que para muitos portugueses e portuguesas este é um local sagrado. E quero dizer-vos que encaro este sentimento com o máximo de consideração e o máximo de respeito. Este é um princípio fundamental na ação do Governo. O respeito absoluto pela liberdade religiosa e pela neutralidade do Estado face à crença religiosa de cada cidadão. Tenho plena consciência que a política é o reino da contingência e que a religião é o reino da permanência. Mas é precisamente por ter consciência dessa contradição que nunca esqueço o exemplo de humanismo e de sensibilidade do presidente George Washington, que numa carta que dirigiu à comunidade Quaker, lhes garantiu que as matérias de consciência deveriam ser sempre abordadas com a máxima delicadeza e mesmo com a máxima ternura de que pudesse ser capaz. É isso que eu procuro fazer e é isso que o Governo procura fazer. O Estado português é um Estado laico. Sim, um Estado laico. Mas não somos uma sociedade laica. Somos, isso sim, uma sociedade tolerante, um povo humanista, um povo a quem uma história de expansão e de inclusão ensinou o valor da diversidade e o valor da multiculturalidade. Somos uma sociedade que, em matéria de liberdade religiosa, de respeito e de tolerância pela diferença, pode orgulhar-se de si própria e pode apresentar-se como exemplo aos olhos do mundo. A diversidade e a multiculturalidade, em todas as suas formas e matizes, é um atributo da identidade portuguesa que queremos conservar. E é por isso que a vossa comunidade é a nossa comunidade. Quero agradecer-vos do fundo do coração a simpatia pelo vosso convite e a simpatia que me dirigiram e o vosso exemplo enquanto comunidade nacional. Muito obrigado a todos. Para lembrar a importância da herança islâmica em Portugal, esteve patente ao público na mesquita uma exposição com material arqueológico de Alcácer do Sal e Sesimbra. As cerâmicas da cripta arqueológica de Alcácer evocam o que foi a importante cidade islâmica de Abu Danis al-Khazr, de grande importância estratégica do século VIII ao século XI. Chamava a vossa atenção para este conjunto de moedas. Temos moeda, um dirhame do Emirato, que volta no século IX, uma moeda do Califado Al-Rahman III e uma moeda muito rara, o décimo, que chegou ao e foi utilizada como joia minera por uma senhora muçulmana. E nós sabemos, porque é muito típico ter aqui os dois frutos para usar O Museu de Sesimbra apresentou uma das mais recentes descobertas arqueológicas do período islâmico, uma tábua de madeira coberta com inscrições árabes que reproduzem uma sura do Alcorão. Esta peça encontra-se ainda sujeita a estudo e foi encontrada numa gruta da Serra da Arrábida.